Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Eu sou o pastor Raimundo Alves. Quero levar a você o resumo da leitura bíblica de hoje. Hoje, 1º de maio de 2025. Se você está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. O Senhor te abençoe ricamente. Estamos fazendo um resumo da leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Todo dia lemos 3 capítulos da Bíblia, de segunda a sábado, e aos domingos 5 capítulos. E dessa maneira, leremos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, no decorrer de um ano. A leitura de hoje, quinta-feira, é 2 Crônicas, capítulos 28 a 30, 28, 29 e 30. O capítulo 28 conta a história de Acás. Acás era filho de Jotão. Ele foi um rei iníquo. Ele foi um rei iníquo que governou 16 anos e morreu novo. Com 32 anos ele morreu. Ele fez ídolos para Baal. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Nós sabemos que tinha os reis de Israel, que era o reino do norte, e tinha os reis do reino do sul, que era Judá e Benjamim, as 2 tribos. Todos os reis do norte foram iníquos, não buscaram o Senhor, seguiram os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Mas dos reinos de Judá, houve muitos bons reis que fizeram grandes obras para o Senhor. E esse Acás, ele andou no caminho dos reis de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele queimou os próprios filhos dele a Moloque, uma divindade pagã, que tinha a metade era animal, era boi, e a outra metade era homem, e tinha um bojo muito grande. Ele jogava as crianças dentro daquele caldeirão que ficava na barriga daquele Deus. Aquele Deus em chama, estava em brasa. Eles aqueciam aquele material e ficava em brasa. Eles pegavam os filhos e jogavam lá dentro. Queimavam os filhos a Moloque, no meio de muito barulho de tambores, para não ouvir o grito das crianças. Pois Acás sacrificou os seus filhos a Moloque. Acás, ele foi derrotado por Israel e pela Síria. Ele foi tão iníquo, tão péssimo, tão mau, que quando ele morreu, ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Judá. Ele morre e Ezequias, seu filho, assume o trono e reina em seu lugar. Observamos na história bíblica algumas coisas interessantes. Às vezes, reis maus, perversos, iníquos, geraram filhos bons, obedientes, tementes a Deus. E também o contrário, alguns reis tementes a Deus geraram filhos iníquos. Observamos no capítulo de número 29 o reinado de Ezequias, que era filho de Acás. Agora esse capítulo mostra que Ezequias foi o maior reavivalista, o maior reformador que teve entre os reis de Judá. Ele ganhou Josias, ele ganhou outros reis que se destacaram como reformadores. Ele reabriu as portas do templo do Senhor, que estava fechada. Ele reparou essas portas. Ele chamou os levitas, que não estavam mais queimando sacrifício, incenso, não estavam mais servindo no culto. Ele mandou buscar de volta, mandou eles se santificarem, se purificarem, e veio muita gente para essa festa. E a Bíblia Sagrada diz que eles ofereceram sacrifícios pelo pecado, porque o sacrifício pelo pecado, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, é que podemos adorar a Deus e ter comunhão com Ele. E foi assim que Ezequias fez. Houve grande alegria, uma grande festa, com muita alegria da parte de Deus. No capítulo 30, registra que Ezequias mandou chamar
as tribos do norte. Mandou convite para eles para virem para a festa da Páscoa. E o que aconteceu? Uns zombaram, criticaram, mas outros aceitaram o convite e vieram para a festa, uma multidão. E aconteceu um fato nessa festividade, é que alguns comeram a Páscoa estando cerimonialmente impuros. E eles correram para Ezequias e pediram que ele orasse por ele. Ezequias era um homem de Deus. Ele orou ao Senhor, Deus ouviu a oração do rei e perdoou o povo. A Bíblia diz que o Senhor ouviu e o Senhor sarou o povo. Ezequias, então, junto com o povo, se alegraram. Foram 14 dias de festa, com muita alegria. E a Bíblia diz que Deus ficou satisfeito, agradou-se do povo. Que Deus possa se agradar de nós. Este é o resumo da nossa leitura de hoje. Se você está acompanhando a leitura da palavra de Deus, o Senhor te abençoe ricamente. O Senhor te faça prosperar. Saiba que Deus ama você e que essa palavra, a palavra de Deus, tem que morar no nosso coração. O homem tem que ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela leitura da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 fios e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Abençoa cada um dos que estão participando, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.